Olá, bom dia. Eu sou a Jéssica, sou professora de português do Speak Português BR. Hoje nós vamos gravar um vídeo falando sobre um cantor muito conhecido da música brasileira, Jorge Benjor. Neste vídeo vamos falar sobre cultura brasileira, sobre instrumentos musicais, como fazer perguntas em português, sobre números ordinais e também vamos falar sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Vamos me acompanhar até o final? Então, hoje nós vamos conversar sobre o Jorge Benjor, que é um cantor de uma música que eu já apresentei para vocês aqui no nosso canal. O vídeo provavelmente você já deve ter assistido, e se não assistiu, assista. A música é Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor. Então, vamos começar a entender um pouco mais da história de Jorge Benjor. Jorge Duílio Lima Menezes, Rio de Janeiro, 22 de março de 1942, conhecido como Jorge Ben e Jorge Benjor, é um violonista, pandeirista, guitarrista, percussionista, cantor e compositor brasileiro. Você conhece todos os instrumentos que o Jorge Benjor toca? Se não conhece, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses instrumentos. Então, no português, nós nunca falamos jogar um instrumento. O verbo para música sempre vai ser tocar algum instrumento. Então, eu quero perguntar para vocês: vocês sabem o que que um violonista toca? Um violonista, Jéssica, toca um violão. Sim, o nome desse instrumento se chama violão no português. Não se chama guitarra. Então, este é um violão e o Jorge toca violão. Além disso, o Jorge também é pandeirista. Você sabe que instrumento um pandeirista toca? O pandeirista toca este instrumento, que é um pandeiro. Um pandeiro não é um tamborim para nós brasileiros. Pandeiro, nós sempre vamos chamar um instrumento que toca com as mãos. Tamborim é um outro tipo de instrumento. Então, o Jorge toca pandeiro. E o Jorge também é guitarrista. Qual é o instrumento que o Jorge toca? Agora sim, ele toca uma guitarra. Então, esta que é uma guitarra, ele toca guitarra, certo? O Jorge também toca percussão, por isso ele é percussionista. Então, ele toca percussão e por isso ele é um percussionista. Além disso, o Jorge é compositor. O que um compositor faz? Um compositor compõe música. O verbo é compor. Compor. O verbo compor é muito parecido com a conjugação do verbo pôr. O verbo pôr em português é to put. O verbo compor segue a conjugação do verbo pôr. Tudo bem? Então, o Jorge compõe música. E o Jorge é um cantor. Então, o Jorge canta.
canta música, do verbo cantar. Mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Vocês sabem que no português nós temos gêneros de palavra, certo? Então, algumas palavras são femininas e algumas palavras são masculinas. Eu vou apresentar para vocês quais instrumentos são masculinos e quais instrumentos são femininos. Então, os instrumentos masculinos eu vou colocar em azul. E os instrumentos femininos eu vou colocar em rosa. Certo? Então, nós falamos a percussão, a guitarra, o violão, o pandeiro. Muito bem. Então, voltando para a história do Jorge Benjor, nós temos algumas informações e eu gostaria de pensar quais perguntas a gente pode fazer com essas informações que temos aqui. Uma pergunta muito interessante que a gente pode fazer com essas informações é esta daqui. Quando Jorge nasceu? Perceba que no português nós não vamos falar quando Jorge nasceu. Nós não temos um verbo auxiliar aqui. O verbo nascer não é um particípio, certo? Então, nós vamos perguntar: quando Jorge nasceu? Jorge nasceu em 22 de março de 1942. Muito bem. Então, nós temos algumas outras perguntas que nós podemos fazer. Por exemplo, em qual cidade Jorge Benjor nasceu? Jorge nasceu no Rio de Janeiro. Jéssica, mas você colocou no Rio de Janeiro e não em Rio de Janeiro. Nós vamos conversar sobre isso em um outro vídeo muito específico, mas a cidade do Rio de Janeiro é uma das poucas cidades que tem artigos. Então, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade masculina. O Rio de Janeiro, certo? Então, Jorge nasceu no Rio de Janeiro. Também podemos fazer a pergunta: qual o seu verdadeiro nome? Uma outra forma de perguntar é: qual o verdadeiro nome dele? Geralmente, nós vamos sempre utilizar o dele em vez do seu. Por quê? Porque o dele garante que eu estou falando de uma outra pessoa e não de você com quem eu estou falando. Então, dele, outra pessoa. Seu, geralmente, é com quem eu estou falando. Qual o verdadeiro nome dele? Então, o verdadeiro nome dele é Jorge Duílio de Lima Menezes. Muito bem. Qual a data do seu aniversário? Qual a data do seu aniversário? É quase a mesma coisa que perguntar quando ele nasceu. Mas quando eu pergunto a data do seu aniversário, eu quero saber o dia e o mês, certo? Então, a data do aniversário dele é 22 de março.
certo? Muito bem. Então, nós aprendemos a fazer algumas perguntas. Nós também poderíamos ter perguntado, por exemplo, quais instrumentos Jorge toca? E vocês já saberiam me responder. Jorge toca violão, pandeiro, guitarra e percussão, certo? Muito bem. Treinar como fazer perguntas é muito importante no português, porque as perguntas são diferentes da forma como fazemos em inglês. Nós não invertemos o sentido de uma pergunta. Outras informações que podemos trazer em relação ao Jorge Benjor é esta. Em 2008, a revista Rolling Stone Brasil o nomeou como o quinto maior artista da história da música brasileira. Muitos dos meus alunos têm problemas com datas e anos, certo? Então, aqui, quando nós temos o ano, nós não falamos 28. Nós vamos falar o ano completo. Vamos falar assim: 2008, certo? Então, sempre vamos falar o ano de uma forma completa. Agora nós vamos conversar sobre números ordinais. Então, em 2008, a revista Rolling Stone Brasil o nomeou como o quinto maior artista. Você conhece os números ordinais em português? Muitos dos meus alunos, até mesmo os mais avançados, apresentam problemas em relação a isto. Então, nós temos alguns números ordinais aqui. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, ok? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Tudo bem? Depois que nós chegamos no décimo, nós quisermos falar assim, nós vamos simplesmente repetir: décimo primeiro. Depois, décimo segundo. E por aí vai até o 19º. Nós não vamos continuar com números ordinais, porque eu vou gravar um vídeo exclusivo para este, tá bom? Muito bem. Agora, eu queria que a gente visse quais são os outros artistas tão importantes quanto Jorge Benjor. Então, nós temos a lista da Rolling Stone aqui. E aí, nós temos vários artistas, certo? E artistas muito importantes e interessantes, que vocês também podem buscar um pouco mais informações. Então, por exemplo, o Cartola. Em que posição o Cartola se encontra? O Cartola é o oitavo artista brasileiro. E o Caetano Veloso? Vocês conhecem o Caetano Veloso?
O Caetano Veloso, pela Rolling Stone, é o quarto artista brasileiro. E o Gilberto Gil? O Gilberto Gil é o 10º artista brasileiro. Muito bem. Então vamos ler um pouquinho mais sobre a história de Jorge Benjor. Carioca de Madureira, mas criado no Rio Comprido, é filho de Augusto Menezes e da etíope Silvia Sant Ben Lima. Jéssica, quais são essas informações? Eu não consigo entender muito bem. Carioca. Vocês sabem o que é carioca? Carioca é toda pessoa que nasce no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, certo? Então, nós temos essa informação. Jorge Benjor nasceu no Rio de Janeiro. Madureira. Onde fica Madureira? Madureira é uma região do Rio de Janeiro. É um bairro, a neighborhood, ok? Então, esta é a região de Madureira. Ele nasceu em Madureira, mas foi criado em Rio Comprido. Esta outra região do Rio de Janeiro. Ele é filho de Augusto Menezes e da etíope Silvia San Ben Lima. Você sabe o que é etíope? Etíope é qualquer pessoa que nasceu na Etiópia, em um país africano. Então, a mãe de Jorge Benjor nasceu na Etiópia. Etíope pode ser utilizado para mulheres e pode ser utilizado para homens. Então, quais perguntas nós podemos fazer com essas informações que nós temos aqui? Por exemplo, nós podemos pensar: qual o nome do pai dele? Qual o nome do pai dele? O nome do pai dele é Augusto, certo? Qual o país de origem da mãe dele? A mãe dele é da Etiópia. Muito bem. E em qual cidade Jorge Ben foi criado? Ele foi criado no Rio de Janeiro. Perceba que aqui nós vamos utilizar o verbo ser mais o particípio. Ele foi criado, certo? Ele foi criado no Rio de Janeiro. Muito bem. Agora vamos ler mais um pouquinho da história. Jorge Ben queria ser jogador de futebol e chegou a integrar o time infanto-juvenil do Flamengo, mas acabou seguindo o caminho da música, presente em sua vida desde criança. Ganhou seu primeiro pandeiro aos 13 anos de idade e 2 anos depois já cantava no coro de igreja. Também participava como tocador de pandeiro em blocos de carnaval. Vocês entenderam o que essa história conta? Então, Jorge Ben queria ser jogador de futebol, como muitos meninos, certo? Então, jogador de futebol é uma pessoa que joga futebol, um sonho muito comum aqui no Brasil. E chegou a
integrar o time infanto-juvenil do Flamengo. Chegar a fazer algo pode ser traduzido para o inglês para even, ok? Então, ele chegou a integrar. Chegou a integrar o time infanto-juvenil do Flamengo. O Flamengo é um dos principais times do Brasil, times de futebol do Brasil. E o Jorge Benjor é flamenguista. Então, toda pessoa que torce para o Flamengo é um flamenguista. E o Jorge Benjor é flamenguista. Ele quis jogar no Flamengo. Ele jogou no time infanto-juvenil do Flamengo. Mas acabou seguindo o caminho da música, presente em sua vida desde criança. Acabar, nesse sentido aqui, significa to end up doing something, ok? Então, ele acabou seguindo o caminho da música, presente em sua vida desde criança. Ganhou seu primeiro, lembra dos números ordinais? Primeiro pandeiro aos 13 anos de idade. E 2 anos depois, já cantava no coro de igreja, certo? O que é um coro, Jéssica? Um coro de igreja é quando muitas pessoas vão cantar na igreja. Então, isto é um coro de igreja. Ele cantava no coro de igreja. E também participava como tocador de pandeiro em blocos de carnaval. O que é um bloco de carnaval? Um bloco de carnaval é algo muito importante na cultura brasileira. Então, no Brasil, nós temos diversos blocos. Durante o carnaval, as pessoas saem às ruas tocando seus instrumentos com alguma música, fantasiados e tudo mais. E então o Jorge tocava pandeiro nos blocos de carnaval. A palavra desde significa since, então, desde criança, certo? Aqui nesse texto, nós temos alguns pretéritos perfeitos. Vamos identificar quais verbos estão no pretérito perfeito? Então, Jorge Ben queria ser jogador de futebol e chegou a integrar o time infanto-juvenil do Flamengo, mas acabou seguindo o caminho da música, presente em sua vida desde criança. Ganhou seu primeiro pandeiro aos 13 anos de idade e 2 anos depois já cantava no coro de igreja. Também participava como tocador de pandeiro em blocos de carnaval. O que esses verbos têm em comum? Ou, ou, ou. O que me leva a pensar que provavelmente eles têm o mesmo tipo de terminação verbal. Chegou, acabou, ganhou. Então, são verbos que terminam em AR. Chegar, acabar, ganhar. Chegar, acabar, ganhar.
certo? Então, este aqui é o tipo de terminação do verbo AR. Ele chegou. Ele acabou. Ele ganhou. Nós vamos falar de pretérito perfeito em um outro vídeo. Nós também temos alguns verbos no pretérito imperfeito neste texto. O pretérito imperfeito é um tipo de pretérito, é um tipo de passado um pouco diferente. É um passado contínuo. É um passado que durou muito tempo no passado. É um hábito. É alguma coisa que acontecia durante muito tempo, certo? Ele é diferente do pretérito perfeito, porque o pretérito perfeito é algo pontual. O pretérito imperfeito, ele vai descrever hábitos, vai descrever situações que aconteciam no passado, certo? Neste texto, nós temos alguns verbos no pretérito imperfeito. Por exemplo, Jorge queria ser jogador de futebol. Então, quando ele era criança, ele queria, ele tinha vontade, era algo contínuo, não foi algo pontual. Ele queria. Aqui, 2 anos depois, já cantava no coro de igreja. Então o Jorge cantava. Ele não cantou uma vez, ele cantava, provavelmente por 1, 2, 3, 4 anos, não sabemos exatamente. E também participava. Ele participava como tocador de pandeiro. Provavelmente não foram 1 ou 2 ou 3 vezes, foi por um tempo maior. Então, nós temos os verbos aqui. Perceba que eles são um pouquinho diferentes. A terminação. Então, nós temos uma terminação ia, ava, ava. Jéssica, por que nós temos esse tipo de terminação? Aqui, porque nós temos o verbo cantar, participar. O verbo cantar e participar tem terminação AR. Mas o verbo querer tem terminação ER. Então, quando o verbo tem terminação ER, no pretérito imperfeito, ele vai terminar em ia. Tudo bem? Muito bem. Então, eu queria apresentar para vocês mais algumas músicas. O Jorge tem diversas músicas, músicas muito famosas e muito interessantes. Uma das mais famosas que nós conhecemos é a Mais Que Nada. Também tem País Tropical, Chove Chuva, Taj Mahal. Aqui eu coloquei um link do Spotify para que você possa escutar todas as músicas do Jorge Benjor e perceba como ele tem um estilo único e diferente de muitos cantores brasileiros. Essa influência um pouco mais africana, brasileira, é algo bem interessante na arte do Jorge Benjor. Nós também temos um quiz para que você possa responder as perguntas e ver se você entendeu esta aula do Jorge Ben. Além disso, nós também temos um jogo da memória dos instrumentos que o Jorge toca. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Jorge Benjor, eu aconselho que vá ao Instagram dele, para que você possa ver e acompanhar ele como artista. Você gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Se você gostou,
escreva um comentário aqui embaixo sobre a vida de Jorge Benjor. Assim, eu posso corrigir você. Os primeiros 20 comentários eu vou corrigir pessoalmente. E assim você vai saber se está escrevendo bem, se conseguiu entender bem a história. Eu também vou deixar para você um PDF com toda essa aula e material auxiliar. Então, aqui está o link e pode baixar à vontade. Se você gostou dessa aula, dê um like e se inscreva no canal também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijinhos, até a próxima.